Quais são os princípios imutáveis para que uma venda aconteça? Como realmente as vendas acontecem? É isso que vai ser o assunto da aula de hoje, tá? E a primeira coisa que eu quero te falar é quebrar completamente teu padrão e falar o seguinte: ninguém vai comprar dos seus anúncios. Essa é a real. Ninguém vai comprar só porque você faz anúncios. Me conta aí, você algum dia comprou de um anúncio? Não, a gente não compra de um anúncio. A gente compra através de uma experiência de vendas online ou através de uma experiência de vendas física, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente ou seja até em reuniões. Então, sim, os anúncios não vendem. E ninguém vai comprar só porque você faz anúncios, tá? Até porque os anúncios é apenas o primeiro ponto de contato para que uma pessoa conheça a sua empresa. E você entendendo quais são essas outras etapas, né, para que essa venda aconteça, você consegue analisar as suas etapas atuais, identificar pontos fortes, identificar pontos fracos, gargalos, entender quais etapas o teu cliente está parando, para justamente você melhorar o seu processo de vendas. Eu aposto que você já se perguntou: por que a minha concorrente vende melhor do que eu? E é simples, porque o processo de vendas dela é melhor do que o seu. E você conseguindo corrigir isso, né, otimizar o seu processo de vendas continuamente, é questão de tempo até o seu processo de vendas ser melhor do que o dela. Então é por isso que tem essa aula aqui, os princípios da venda, para você entender como isso acontece e como otimizar o seu processo de vendas. E você tem a estrutura e o suporte necessário da minha equipe, do meu conhecimento e a mim mesmo, para te ajudar a não só analisar o seu processo de vendas, mas também, é claro, melhorar continuamente esse seu processo de vendas. Então, vamos para o conteúdo? Então, primeiramente, o que é vender exatamente, né? E venda é a arte de criar condições pela qual o cliente convence a si mesmo. Então, a gente molda a nossa comunicação para descobrir dentro do nosso potencial cliente aquela verdadeira necessidade dele para adquirir o nosso produto. Até porque o cliente, ele não compra aquilo que ele precisa, né? Ele compra aquilo que ele quer. Então, basta o cliente demonstrar que quer, demonstrar um mínimo de interesse e você conseguir ter a atenção desse cliente, né? Então, os olhos, o ouvido, é isso que você precisa para fechar uma venda. E agora vem a parte mais dentro do nosso controle, né? Que é conduzir o cliente de maneira eficaz por todas as etapas que ele precisa passar para fechar uma venda. Então, envolve gerar desejo, identificar a necessidade, antecipar ou quebrar objeções, até de fato a etapa da oferta. E sempre se lembre que quem conduz a venda é você, não é o cliente. Então não é só apresentar um serviço, né? E sim entender se a gente pode vender para aquele cliente em primeiro lugar. Então entender as necessidades, entender os desejos, o que ele busca, para daí sim apresentar uma oferta personalizada. Uma oferta personalizada tem muito mais valor agregado, tu pode cobrar muito mais caro. E o que é uma oferta também, né? Uma oferta nada mais é do que um benefício desejável. Então é um benefício que o cliente deseja. E aí você apresenta essa oferta para ele. E buscando sempre ter um negócio ganha-ganha, né? Uma oferta onde vocês dois saem ganhando. Porque ninguém gosta de fechar um negócio, concorda? Então você não pode ser só um apresentador de produto, um apresentador de serviço. Você tem que mostrar que o seu serviço realmente transforma a vida do cliente. Você precisa deixar isso claro para o seu cliente. Então não é só sobre vender um serviço, é sobre resolver um problema. Então você precisa falar dos benefícios do curto e no longo prazo. Porque vender, né, tá intimamente ligado a agregar valor para aquela pessoa. E o que é agregar valor, né? É tu entender o que ela valoriza. E quando tu entende isso, aí sim tu consegue agregar para ela, por exemplo, uma oferta personalizada que condiz com aquilo que ela deseja. E então eu quero que quando você pense, né, eu quero vender mais, eu quero que você pense em eu quero ajudar mais. Porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente agrega valor para aquelas pessoas de maneira personalizada, aí sim você vai ser recompensada por isso. Em resumo, né, ninguém gosta de fechar um negócio. O cliente ele precisa saber que vai sair ganhando. Porque você não está vendendo só um serviço, né? Você está vendendo uma experiência, uma consultoria, um conhecimento que só você tem. Porque às vezes o ácido hialurônico, né, pode ser igual na clínica ao lado. A técnica pode ser muito parecida, mas o que muda é a forma que você apresenta o seu serviço, nas mensagens, nos conteúdos, presencialmente, ou seja, é a experiência do cliente com a sua marca. E isso tudo faz parte da venda. E é por isso que você não deve só apresentar um serviço. Você tem que, de fato, mostrar toda a transformação que o cliente vai receber. E isso começa desde as mensagens, desde os conteúdos e que expande também para dentro da clínica, principalmente no processo de vendas e, claro, de pós-venda também.
E você tem nas mãos a estrutura e o suporte necessário para que uma venda aconteça. Isso não só de mim, mas da nossa equipe, do nosso portal do cliente. Então você tem acesso a script de mensagens, mensagens de follow-ups, como guiar o cliente, né, através do WhatsApp, como responder, qual é o valor. Tudo isso você tem acesso, tá? Caso você seja uma nossa parceira da nossa assessoria. E é claro que muito mais que isso, né, você também tem acesso a mim, ao nosso time, para trazer sugestões personalizadas de acordo com o seu gargalo, de acordo com o seu ponto fraco. Então essa aula aqui é para servir como base para você conseguir não só analisar o seu processo de vendas, mas também comunicar melhor com a nossa equipe qual é o seu gargalo, trazer sugestões e também solicitar sugestões, para que a gente trabalhe juntos em prol dos resultados. E, como eu já falei anteriormente, tá? Vender está intimamente ligado, né, em ajudar, educar e agregar valor para o seu cliente, principalmente de maneira personalizada. E aqui nessa aula, tá, a gente ainda vai ver um cliente oculto, ou seja, uma análise de atendimento para entender se tudo que a gente vai falar aqui está sendo aplicado na prática e erros comuns também, que às vezes acontecem, que impede você de fechar mais vendas. Então agora vamos falar de algumas nomenclaturas comuns no mundo de vendas, no mundo de marketing, tá? E a primeira delas é CRM, uma ferramenta, mas muitas pessoas acham que é apenas uma ferramenta, mas não, o CRM também é uma estratégia de negócios, porque quando você implementa um CRM, quando você, por exemplo, centraliza o seu relacionamento do cliente numa ferramenta, né, a primeira coisa que acontece é que isso não depende mais do seu cérebro, então fica armazenado nessa ferramenta e te permite revisar, te permite ter um atendimento mais personalizado, mais único, isso transmite uma experiência para o cliente muito mais satisfatória. Então o CRM não é só uma ferramenta, mas é também uma estratégia de negócios. Porque quando tu implementa e coloca o cliente no centro, quando você valoriza cada ponto de contato com o seu cliente, aí sim você está usando o CRM da forma certa, em todo o seu potencial. Não é só uma ferramenta para controlar as etapas do cliente, mas é também uma estratégia de negócios para você valorizar cada ponto de contato, tá bom? E lead, né? Lead acho que é o termo mais batido, que a gente fala muito, né, durante as reuniões, durante as mensagens. Lead nada mais é do que um potencial cliente, aquela pessoa que demonstrou interesse, né? E também existe o termo prospect, tá? Que é a mesma coisa do que lead. Objeções, tá? Objeções são afirmações, são dúvidas e às vezes, muitas vezes o cliente nem comunica, tá, essas objeções, mas são resistências apresentadas pelo cliente que impede ele de avançar no processo de vendas. A gente vai falar mais sobre objeções ainda nessa aula. A qualificação também é um processo muito importante, porque durante o atendimento ao cliente, né, tu não sabe às vezes a necessidade desse cliente. E se tu não sabe a necessidade, como é que tu pode oferecer algo personalizado para ele, né? Como que tu pode atender as necessidades dele? Então o processo de qualificação é justamente isso. É uma triagem que a gente faz, tanto pelo WhatsApp quanto presencialmente, tá? Entendendo, por exemplo, a situação dele, o contexto, entendendo problemas, entendendo a necessidade, o desejo, as metas. Então esse processo de qualificação é extremamente importante acontecer durante a venda, tá bom? E também na pré-venda, que é pelo WhatsApp, antes da venda de fato acontecer. Então o processo de qualificação é tu fazer algumas perguntas para o teu cliente para conseguir também entender a qualidade desse cliente, para daí sim saber se tu vai investir mais energia ou não tanto nesse cliente em potencial. O processo de qualificação acontece tanto pelo WhatsApp, de maneira mais enxuta, e também presencialmente, durante uma reunião, para você também conseguir entender mais os problemas dele. E o cliente externalizar esses problemas, que aí sim tu vai oferecer uma solução personalizada para eles, tá? Aqui a gente vai falar do follow-up, tá? Que é um processo extremamente importante que você precisa ter no seu processo comercial, que nada mais é do que um acompanhamento daqueles clientes que às vezes não responderam mais. Isso acontece, mas a gente não pode desistir desse lead, porque se a gente desiste desse contato simplesmente porque ele deixou de responder, significa que a gente fez um investimento, a gente foi atrás desse cliente, apareceu para várias pessoas, essa pessoa entrou em contato e você abandonou ele. Então você perdeu esse investimento que você fez para atrair essa pessoa até você. Então por isso que é extremamente importante ter esse acompanhamento sistemático com os leads. E a gente tem, tá, o nosso banco de mensagens para clínicas, todo um processo de follow-up que a gente recomenda. Ah, Thales, mas eu fiz 1, 2, 3 follow-ups e o cliente não respondeu ainda? Sim, a gente continua com follow-ups e a ideia daí é a gente entrar num fluxo de nutrição. É não ser mais follow-ups para resgatar a conversa, né? Para voltar a conversar com o cliente, voltar ao agendamento, mas sim
fluxos de nutrição de conteúdo, para fazer ele te seguir no Instagram, acompanhar seus stories, acompanhar seus posts e ficar sabendo por dentro de novidades, de ofertas. Então esse fluxo de nutrição, tá? Eu recomendo que aconteça pelo menos uma vez ao mês, a gente mandar esse conteúdo para sua base de clientes, para manter eles próximos da sua marca. Assim como no nosso sistema comercial, a gente recomenda que você documente os aniversários dos clientes que você agendou ou dos pacientes que você fechou, para assim você também fazer esse fluxo de nutrição ainda mais personalizado, ainda mais impactante. Quem é que não gosta de receber um feliz aniversário, né? E o processo comercial nada mais é do que a representação, né, do seu funil de vendas, ou seja, o cliente primeiro ele entra em contato, aí ele demonstra interesse, ele agenda, desses que agendam não são todos que comparecem, então isso é um processo comercial, né? É desde o primeiro ponto de contato até o fechamento das vendas. A gente também fala funil de vendas, funil comercial, tudo isso significa a mesma coisa. A taxa de conversão, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é uma conversão em si. A conversão é quando o cliente realiza uma ação desejada. Na maior parte dos casos, é um agendamento ou é um fechamento de vendas. E a taxa de conversão é a proporção dessas vendas perante ao total de leads. E assim a gente consegue entender, por exemplo, que a cada 10 leads acontece um agendamento. Essa é a taxa de conversão de 10%. E o ticket médio nada mais é do que o quanto o cliente gasta por compra, em média, na sua clínica. Então, se o cliente, por exemplo, durante a vida dele, né, fez 3 compras, qual que é a média de valor dessas compras? Isso é o ticket médio da sua clínica. Agora a gente vai falar de algumas métricas extremamente importantes, extremamente estratégicas. Você entendeu o que é ticket médio, mas o que é um LTV? O LTV, em inglês, se chama Lifetime Value. Traduzido, né, é basicamente o tempo de vida, o valor de tempo de vida do seu cliente. Resumidamente, na prática, né, o que é esse tal de LTV? É o quanto de valor que esse cliente deixa durante o tempo de vida dele. Então, resumidamente, né, se o cliente ele ficou 2 anos, 5 anos, todo mês fazendo botox com você, todo mês fechando procedimentos com você, significa que ele tem um LTV alto, né? Um cliente que deixou muito valor durante o tempo de vida dele. Porém, se o cliente só fechou uma venda e nunca mais retornou, o LTV é baixo. Então, o LTV é o valor que esse cliente deixa contigo durante toda a vida dele. E quanto maior o seu LTV, mais lucrativa é a sua empresa. Isso porque agora a gente vai entrar no CAC. O CAC é o custo por aquisição de cliente. E esse custo por aquisição acontece na primeira venda. Então, toda venda que você vai fechar, né, de um novo paciente tem esse CAC embutido, que foi o custo do marketing, o custo do tráfego pago, o custo, às vezes, até de fazer vídeos, né, que também é um custo. Então, toda venda que você fecha, né, essa primeira venda que você fecha com o paciente tem esse CAC embutido. Só que a segunda venda não. Né? A segunda venda dessa mesma pessoa, o CAC vai ser diluído entre essas vendas. Por isso que quanto maior o seu LTV, maior é o seu lucro. Porque assim tu vai ter um CAC muito menor em relação ao LTV. Inclusive essa é uma fórmula da lucratividade que muitos players, muitos empresários olham. O LTV sobre o CAC. Ou seja, se tu tem um CAC muito alto, o teu LTV tem que ser mais alto ainda. Por exemplo, se você precisa investir muito em anúncio para fechar uma pessoa, né, um paciente, esse paciente ele tem que ficar com você pelo resto da vida, para você ter uma alta margem de lucro. Agora, se tu tem um CAC mais baixo, né, claro, quanto maior o seu LTV, maior vai ser a sua lucratividade. Então, o CAC sobre LTV é uma métrica extremamente estratégica para se acompanhar anualmente, semestralmente ou até trimestralmente no seu negócio. Agora vamos falar de copywriting. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, né? Seja por mim, seja pela nossa equipe, em reuniões, ou até no digital em si, porque esse é um termo já mais difundido, porque é um profissional que escreve textos que vendem. E você estudar copywriting é extremamente relevante para você melhorar os seus conteúdos, melhorar os seus anúncios e até a sua comunicação, para gerar mais vendas. Eu me considero um copywriter, eu estou sempre estudando copy, que nada mais é do que escrever esses textos que geram vendas. Eu vou passar para vocês aqui 2 frameworks de copy bem rapidinho, tá? O que é um framework? É uma estrutura que você modela essa estrutura para criar esse texto que vendem, seja um conteúdo, seja até uma sequência de stories, tá bom? Então, o framework AIDA, onde o A começa com atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Então, olha como você pode fazer 4 stories com essa estrutura AIDA. Então, você está seguindo um framework de copy, né, para gerar vendas, para chamar atenção. E além da AIDA, né, que é bem comum, uma das mais populares, existe o framework PAS. O que é esse framework PAS?
É você começar com um problema, você agitar esse problema, ou seja, expandir a gravidade desse problema, e o S de solução. Olha como esse framework, você entendendo um pouquinho de copy, fica tudo muito mais fácil de você escrever anúncios, escrever stories e até conteúdos para sua marca. E o que é uma tal de CTA, né? Nada mais é do que em inglês o termo de Call to Action, ou chamada para ação. Geralmente, tá, a chamada para ação fica no final do conteúdo. E nada mais é do que incentivar o cliente a tomar uma ação desejada, uma ação que você deseja. Seja entrar em contato pelo link na bio, deixar um comentário, deixar uma curtida. E a ideia é sempre ter pelo menos uma CTA no final dos seus conteúdos, porque isso aumenta aquela ação que você quer que aconteça. Seja comentários, curtidas ou até chamadas no link da bio. E é sempre extremamente relevante você ter essa CTA, porque estudos mostram, tá, que anúncios sem CTA geram muito menos cliques, geram muito menos engajamento do que aqueles com CTA. O remarketing, também um outro termo bem comum, talvez você já tenha ouvido falar pela nossa equipe, por mim, e remarketing, tá? São geralmente campanhas de anúncios que reimpactam pessoas que já conhecem a sua marca, seja seguidores, seja pessoas que interagiram com o seu perfil, que assistiram um vídeo até o final. Então sim, a gente consegue criar uma campanha de anúncios especificamente para, por exemplo, atingir pessoas que assistiram um vídeo específico até o final. Então imagina que pode ser um conteúdo seu, falando sobre algum equipamento, sobre alguma técnica, e você pode fazer um anúncio personalizado só para essas pessoas que chegaram até o final desse vídeo. Então sim, dá para fazer campanhas de remarketing, seja essas mais específicas, como eu estou ilustrando nos exemplos, ou mais amplas mesmo, pegar todos os seguidores, pegar todo mundo que conhece o seu perfil, por exemplo, que já passou por lá. Então, as campanhas de remarketing são extremamente relevantes, tá? Seja nos anúncios, mas também no WhatsApp, tá? Então, aquele fluxo de nutrição que eu comentei anteriormente, de enviar conteúdos para os seus clientes, também é uma espécie de remarketing, de você reimpactar, né? Fazer o marketing de novo para o seu cliente que já te conhece. E campanhas, né? Campanhas nada mais é do que um termo, tá? Para a gente conseguir estruturar ações de marketing. E essas campanhas podem ser tanto de tráfego pago, pode ser campanhas de WhatsApp, pode ser campanhas que envolvem múltiplos canais. Então, campanhas que podem envolver todos esses canais que eu comentei, envolvendo os anúncios, as redes sociais e também o WhatsApp. Então, campanhas, na verdade, são ações que a gente planeja para atingir determinado objetivo. Seja uma campanha sazonal, seja uma campanha de lançamento. Então, as campanhas, né, primeiro começa com o objetivo, e aí depois vem o planejamento, claro, buscando atingir em quais canais essas campanhas serão divulgadas. Eu recomendo sempre, tá, começar com campanhas para clientes, porque é uma fruta baixa, é algo fácil de fazer, que gera um resultado bem interessante, porque aumenta o seu LTV, né? Mas é claro que campanhas que expandem da base de clientes e também atingem novos clientes, também é positiva, também é relevante. E branding. Talvez você já ouviu falar sobre branding, que é o conjunto de ações para reforçar e fortalecer o reconhecimento da sua marca. Então, brand nada mais é do que uma marca. E a gente fazer ações de branding é para reforçar o posicionamento da nossa marca frente ao mercado, frente aos seus clientes. Então existem, por exemplo, campanhas de branding, onde o foco delas é apenas mostrar você, né, para a região, para o público-alvo. Então nada mais é, né, do que uma etapa um pouco mais superior no funil de vendas, onde o foco é descoberta, reconhecimento. Então branding, né, é justamente ações para fortalecer a sua marca. E Notion, talvez principalmente de mim você já ouviu falar essa palavra, esse termo, e nada mais é do que uma ferramenta de gestão muito similar ao Trello, mas muito mais poderosa do que o Trello, tá? O Trello é bem limitado em comparação com o Notion. O Notion, então, é basicamente uma ferramenta muito similar ao Trello, ClickUp, Monday, até um pouco do Excel. Mas o que eu mais gosto do Notion é que ele une os documentos do Google Docs, por exemplo, aqueles documentos que a gente fazia TCC, né? Tenho certeza que você se lembra, ele une isso e também o Excel, tudo em uma ferramenta só. Então tem planilhas e tem documentos em uma única ferramenta. Isso é incrível, então é uma ferramenta muito poderosa. Então agora sim, vamos falar de como uma venda realmente acontece. E para isso, tá, existem as 5 etapas do Philip Kotler, um dos maiores nomes do marketing, onde essas etapas estão aqui na tela e eu vou entrar em mais detalhes. Para que uma venda aconteça, né, a primeira coisa que precisa acontecer é o seu cliente final descobrir que você existe, né? Sem ele descobrir, não tem como uma venda acontecer. E como que ele descobre? Como que a gente aumenta a descoberta da nossa empresa? Primeiramente com anúncios, tá? Anúncios no YouTube, no Instagram, no Facebook,
Facebook, no Google. Hoje em dia dá para fazer anúncios no TikTok, no Pinterest, até no próprio Bing, né, que é uma ferramenta já mais nichada, né? Poucas pessoas usam, mas dá para fazer anúncios lá também. Então existem várias plataformas de anúncios. Outdoor também é um meio de aumentar a descoberta. E também social media, né, as redes sociais, conteúdos orgânicos, principalmente Reels, tendem a alcançar novas pessoas, principalmente se for um Reels, né, de compartilhamento, aí tende a alcançar mais pessoas ainda. Então, a fase de descoberta, né, é essencial para que uma venda aconteça. Como um cliente vai comprar de ti se ele nem te conhece ainda? E é para isso que é importante fazer anúncios, ter redes sociais ativas, fazer Reels, investir em conteúdos, porque isso permite aumentar a sua descoberta. Inclusive, conteúdos diferentes atraem pessoas diferentes, né? Então, essa é a primeira etapa. Claro, os clientes também descobrem você, né, a partir de recomendações, seja de amigos, seja de influencers, e também por própria curiosidade, né? Seja porque foi pesquisar sobre um assunto, sobre um problema, sobre um desejo, e acabou descobrindo você. Então, a primeira etapa é a descoberta. Só que dessas pessoas que descobriram a sua empresa, né, apenas algumas delas vão realmente se sentir atraídas. E aí entra a importância de um design, de um bom conteúdo, de uma boa copy, para justamente atrair as pessoas que descobrem a sua marca. E o primeiro passo, né, é justamente ter esse design e conteúdo que comunica com o seu perfil ideal de cliente. Então, aqui na etapa da atração, é o momento que seus clientes vão seguir você no Instagram, vão visitar o seu site, o seu link na bio, vão querer ver alguns conteúdos que você tem, vão curtir os seus conteúdos e até comentar, né, nos seus conteúdos. Então, essa etapa da atração, né, já é o primeiro passo para que uma venda aconteça. E se hoje você tem muitas pessoas nessa etapa aqui, isso é bom, isso é muito positivo. Agora, você tem que fazer elas avançar no processo de vendas. Como, né? Então, aqui na etapa de consideração, para a gente levar as pessoas para a etapa de consideração, é importante ter conteúdos com uma chamada para ação forte, stories também que incentivem a chamada para ação e até, às vezes, campanhas limitadas, seja por data, seja por novidades, para justamente incentivar que mais pessoas entrem em contato. Então, aqui na etapa da consideração, é quando o cliente considera fechar com você. Então, ele vai enviar uma DM, até pode comentar também algumas dúvidas, vai enviar um WhatsApp, né? Então, aqui não é de fato que o cliente está pronto para comprar, ele está de fato querendo considerar, está querendo pensar mais sobre o assunto, então ele tem um interesse dentro dele, né? Mas de fato ele não está no momento de compra ainda. Então, a etapa da consideração é quando o cliente está de fato avaliando se vale a pena fechar. Então, aqui ele vai pesquisar mais no Google, vai pesquisar no YouTube, alguns pesquisam no Instagram, ele vai ver avaliações, seja da sua marca, né? Seja da sua empresa, no Google, vai ver até comentários de outros clientes seus. Então, por isso que é interessante, né, você ter um bom posicionamento forte no Google e a gente te ajuda nisso, a alavancar suas avaliações no Google para alcançar mais pessoas e reforçar o seu posicionamento na região. Então, essa etapa da consideração é onde muitos clientes param, justamente por, às vezes, você não ter um processo comercial tão assertivo, né? Ou por o cliente não se sentir tão seguro de fechar com você. Então, essa etapa da consideração, ela é chave para que as pessoas, de fato, fechem com você. Porque vai ser depois dessa etapa que a venda vai acontecer. Então, os clientes vão perguntar no seu WhatsApp, vão sim perguntar por valor, você tem que estar preparada para responder ou antecipar essa dúvida. Eles vão comparar, sim, você com outras opções, com outras franquias, até com outras concorrentes. E por isso que você tem que ter os seus diferenciais claros, você tem que ter um perfil ideal de cliente, que você tem que também, às vezes, ter protocolos únicos, como a gente vai ter aulas aqui, né, no método bioestimulador sobre. Então, aqui é o momento que o cliente toma a decisão de compra. Ele vai ter a primeira ação, né, a primeira experiência de compra. E aqui é fundamental, né, justamente tu aumentar e melhorar essa experiência de compra para garantir que o cliente vai continuar contigo, vai continuar comprando de você. Então, é depois dessa primeira compra que o cliente vai construir uma confiança de você, que ele vai se sentir satisfeito, para daí sim ele ter, né, um bom pós-venda e um bom acompanhamento. E quanto melhor for esse pós-venda, quanto melhor for essa primeira experiência de compra, quanto mais satisfação, mais confiança ele sentir em você, aí sim, mais ele vai recomprar. Ele vai ser um advogado da sua marca, onde ele vai indicar para amigos, para familiares, indicar, por exemplo, nas redes sociais e até, possivelmente, deixar um depoimento. E agora, como que você pode influenciar o seu cliente a percorrer essas etapas aqui? A primeira etapa de descoberta é justamente aparecer para mais pessoas, seja investindo mais em anúncios, investindo em parcerias, e só ser descoberta não basta, você precisa atrair as pessoas certas. E aqui mora a importância, né, de investir em bons conteúdos, de fazer bons conteúdos chamativos que conectam com o seu público-alvo. Então, ter um design elegante, por exemplo, ter bons conteúdos, né, por exemplo, uma vitrine do Instagram atrativa
atrativa é o primeiro passo para que as pessoas de fato sejam atraídas pelo seu perfil e até considerem comprar de você. E aqui na etapa da consideração, tá? É justamente você ter um processo de vendas onde gera clareza para o cliente final daquilo que ele vai receber, da transformação que ele vai receber, para daí sim, possivelmente, ele tomar uma decisão. Então, por exemplo, qual é o seu lead response time? É o tempo de espera para responder um lead pela primeira vez. Se for até 5 minutos, meus parabéns. Você está com uma ótima conexão, possivelmente todos os seus contatos respondem você. Agora, se você já passa dos 5 minutos, né, por exemplo, 20 minutos, você já vai ter uma alta conexão, o que é positivo, mas talvez não seja uma conexão de 100%, né? Então, quanto mais tempo a gente tem nesse tempo de espera do lead, menos ele vai querer considerar comprar de você. Então, por isso que esse lead response time é uma métrica importantíssima você acompanhar, justamente para garantir uma alta taxa de conexão com aqueles que consideram comprar de você ou que estão aqui no momento da atração, consideração. Então, se você, por exemplo, espera 12 horas para responder um cliente, dificilmente ele vai responder. Você vai ter uma baixíssima conexão. O ideal mesmo, tá? Coloca isso como regra na sua empresa, é até 2 horas um cliente ser respondido. Mas que você pode bonificar o seu atendimento, por exemplo, se responder em até 5 minutos, que seria o mundo ideal, tá bom? E o segundo ponto, tá, para você influenciar aqui na etapa de consideração, é ter uma primeira mensagem que incentiva o cliente a investir mais tempo naquela conversa. Então, uma primeira mensagem que você agradece pelo contato do cliente, que você coloca o cliente em primeiro lugar, isso é essencial. Eu vejo pouquíssimas clínicas fazendo, onde logo na primeira mensagem já é um textão que mais afasta o cliente do que traz ele para perto. Então, por exemplo, né, obrigado pela sua mensagem, cliente. Eu vi que você veio do meu anúncio tal, eu vi que você veio por causa disso, e eu tô aqui para te ajudar, né? Eu tô aqui para te deixar ainda mais linda. Você reforçar também a sua promessa aqui nessa primeira mensagem. E depois disso, né, vem a etapa da qualificação, de você fazer perguntas inteligentes para colher a necessidade do seu cliente e usar isso como munição para gerar desejo, para incentivar uma compra, para se posicionar como um especialista no problema do cliente e mostrar resultados daquilo que o seu cliente busca. Então, se ele veio com uma necessidade de flacidez, você vai mostrar exatamente isso para o seu cliente. Você vai fazer uma chamada para agendamento, né, personalizada para resolver esse problema que ele te trouxe. E também follow-ups, caso ele deixe de responder, caso ele não agende de primeira, follow-ups personalizados, com base nos desejos ou necessidades dos seus clientes. E se você quer ir além, né, se você quer gerar ainda mais desejo, ainda mais relacionamento, ainda mais conexão com o seu cliente, então conte histórias, gere desejo de compra, invista nesse relacionamento, principalmente se for um cliente altamente qualificado. Então envie mídias, envie áudios, envie vídeos, tudo isso aproxima o cliente de você. Inclusive, eu também recomendo que você faça uma ligação para aqueles clientes mais qualificados. Vale a pena investir neles, se você sabe que o cliente tem um grande potencial de fechar. Então, além destas 5 etapas aqui, eu considero que há uma sexta etapa, que é a inação. É quando o cliente para na consideração, por exemplo, e não toma uma ação. E essa etapa da inação nada mais é do que as objeções que os clientes trazem. Então, você precisa identificar, antecipar ou até superar essas objeções, retomando o cliente para o seu processo de vendas. Só que, na minha visão, tá, você não deve querer superar essas objeções, e sim adiantar elas, antecipar elas, para que elas nem aconteçam. Por exemplo, se o cliente fala que está caro, dificilmente você vai conseguir reverter. Mas agora, se você antecipa essa objeção, por exemplo, fazendo uma ligação, enviando mídias, resultados, comunicando seus diferenciais, né? Comunicando uma experiência, gerando uma experiência, uma emoção positiva no seu cliente, dificilmente ele vai falar que está caro. E mesmo que fale, você pode reforçar tudo que foi dito. Olha, cliente, talvez você não tenha percebido, mas aí você diferencia, aliás, você evidencia os seus diferenciais. E aqui eu separei as 3 objeções mais comuns que vão acontecer, querendo ou não querendo, elas vão acontecer, tá bom? Agora é questão de você antecipar essas objeções para que elas nem aconteçam. Então, a primeira delas é a insegurança. Essa objeção, na verdade, o cliente muitas vezes não comunica. Então, geralmente, essa objeção acontece quando os clientes deixam de responder. Significa que eles estão inseguros sobre a sua marca, sobre o seu serviço ou sobre até mesmo você. Então, por isso, né, que é importante você antecipar, porque muitas vezes elas não vão acontecer. O cliente não vai externalizar essa objeção, mas mesmo assim ela existe, seja no subconsciente ou até no consciente do seu cliente ideal. Então, essa objeção de insegurança, você deve focar, né, em antecipar ela, em gerar essa segurança, gerar essa certeza. Por isso que a gente fala sobre colher a necessidade do cliente,
sobre fazer uma qualificação bem feita, para justamente você ter uma oferta personalizada, que agrega valor, que gera essa certeza, essa segurança no cliente. Então, as dúvidas que talvez o seu cliente mencione, tá? Então, são talvez, tá? Muitas vezes ele não vai mencionar, mas ele ainda vai ter, sim, essa dúvida. Então, por exemplo, se o cliente está inseguro, possivelmente ele vai perguntar, mas funciona mesmo? Mas gera resultado? Ou dói? Então, ele vai ter várias perguntas, né, que refletem que ele está inseguro para fechar. Ou não sei se vai funcionar para mim, né? Ou ouvi falar que não funcionou para alguém. Então, essa objeção de insegurança é extremamente importante, claro, identificar elas, mas principalmente antecipar elas. Assim como a objeção de preço. O cliente pode muitas vezes falar, olha, achei caro, tá fora do meu orçamento, achei mais barato em outro lugar. E aqui cabe a você tirar o foco do preço e colocar o foco no valor, em fazer o cliente se imaginar como ele vai viver a vida, né? Como vai ser a vida dele depois da transformação do teu serviço, do teu trabalho. Então tu deve focar nesse momento aqui da objeção do preço, tá? Em justamente virar o foco para não ser uma conversa sobre preço e sim ser uma conversa sobre resultados, sobre transformação. Olha, cliente, eu entendo que tu acha caro, mas você concorda que caro é aquilo que não entrega o resultado que tu busca? Por exemplo, caro é você investir num tratamento e ele não entregar aquilo que você procura. Isso sim é caro. Ou seja, você desperdiçou tempo, você desperdiçou dinheiro e talvez seja mais caro ainda para reverter depois que você fazer esse tratamento errado. Então você precisa mudar o foco, né? Não para preço, e sim para valor, em agregar valor de maneira personalizada para aquele cliente. Então essa objeção aqui do preço, ela vai acontecer. Mas é por isso que eu falo para você antecipar essas objeções. Então como que você pode antecipar essa objeção do valor, né? Como que você pode valorizar o seu trabalho? Como que você pode agregar valor de maneira personalizada para aquela pessoa? Primeiro você tem que entender o que ela valoriza. Por isso que a etapa da qualificação é extremamente importante para isso. Você entender necessidades, problemas e desejos. Expectativas também, para justamente conseguir antecipar essa objeção de preço. E a objeção também, um pouco mais, talvez seja comum no seu caso, tá? Depende muito aí, é a objeção de tempo, né? Principalmente vou esperar o cartão virar, vou esperar receber, então é uma objeção comum, tá? E essa objeção de tempo, né? Geralmente, o ideal também é antecipar ela com gatilhos de urgência. Você mencionar para o cliente que se ele deixar para depois, talvez seja muito mais caro, talvez não tenha vagas, né, na sua agenda, talvez a condição especial que você fez para ele não vai estar mais disponível. Então essa objeção de tempo também é extremamente importante, você não deixar ela acontecer, e sim você antecipar ela com esses gatilhos de urgência. Mas caso o cliente traga essa objeção, né, ele provavelmente vai falar, olha, agora não é o momento certo, vou ver aqui com meu marido, vou ver com a minha esposa e depois eu retorno. Falando especificamente sobre como antecipar objeções, o primeiro passo, tá, é você deixar o cliente confortável para dizer não. Pode parecer contra-intuitivo, mas quando você deixa o cliente confortável para dizer não, muitas vezes ele vai externalizar a objeção dele. Ele vai dizer não às vezes. Isso é uma ótima oportunidade para você melhorar o seu processo de vendas, para você ouvir o cliente. Então, o primeiro ponto é você deixar o cliente confortável para dizer não. Mostrar que você não quer fechar uma venda a todo custo, né, qualquer custo, mas que você quer primeiro entender a necessidade dele, para daí sim você apresentar uma solução que realmente atende a essa necessidade. E você gerar segurança para o cliente que a necessidade que ele tem vai ser resolvida através da sua solução. Então aqui, né, é extremamente relevante para antecipar as objeções, é você apresentar a sua proposta de valor, o seu maior diferencial antes mesmo de apresentar o preço. Então, se você quer descobrir o seu diferencial, né, vai além das técnicas, vai além do produto e foca, por exemplo, na sua personalidade, na sua experiência, na sua clínica, tudo aquilo que é incopiável pela concorrência, né? O produto pode ser o mesmo, a técnica pode ser a mesma, mas a experiência que você oferece, o seu relacionamento contigo, né, a sua experiência como profissional, isso tudo é incopiável, a sua personalidade também. Então, você conseguindo encaixar isso durante o processo de vendas para gerar uma emoção positiva no seu cliente é extremamente relevante para ele valorizar ainda mais a sua marca, né, os pontos de contato que ele tem com você. E durante o processo de qualificação, tá, você também precisa investigar um pouco o orçamento do cliente, né? Investigar mais ou menos se ele já investiu antes ou quanto que ele tem disponível para investir, seja dentro da clínica ou até antes dele chegar na clínica, se for um cliente muito engajado, com muito potencial. Porque nesse momento da qualificação, né, é justamente você vai entender se o cliente tem mais probabilidade ou não de trazer essa objeção, para daí sim você personalizar ainda mais a sua comunicação para evitar que essas objeções aconteçam. E para reverter as objeções, né? Como seria esse passo a passo?
O primeiro ponto é tu entender se aquela é a única objeção do cliente. Então você precisa perguntar para o cliente, caso ele traga alguma objeção, você precisa obrigatoriamente, anota aí, você precisa perguntar se existe mais algum outro fator. Porque se você reverte uma objeção, mas ainda existe uma outra objeção, você fez todo um esforço e agora tem que fazer tudo de novo, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer, assim que o cliente traz uma objeção, é perguntar para ele, né? Olha, cliente, além dessa objeção inicial, além do valor, tem algum outro ponto que te impede de fechar conosco, de vir fazer a sua avaliação conosco? Você fazendo isso, tá? Você impede que o cliente traga mais dúvidas, mais objeções. E assim você consegue trabalhar melhor essa objeção específica que o cliente trouxe. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é tu pedir para o cliente entrar em mais detalhes. Porque às vezes a objeção que ele traz é muito superficial. Então, você precisa entender com o cliente, por exemplo, né? Amigo, o que exatamente, né, tá te impedindo de fechar conosco? Você poderia me explicar mais detalhes? Você poderia me explicar o porquê? Então, esse é o segundo ponto, tá? É você conseguir chegar na causa raiz. Qual foi o motivo que fez ele trazer essa objeção? Seja do tá caro. Então, quando você faz isso, né, você primeiro isola a objeção e depois você chega na causa raiz dela. E aí fica muito mais fácil você trabalhar essa objeção, trabalhar a crença do cliente, você conseguir educar esse cliente para que essa objeção não seja o que impede ele de fechar com você. Eu sei que não é fácil, tá? Mas você precisa fazer isso constantemente para estar melhorando o seu processo de vendas. E você precisa encarar as objeções como uma chance de provar o seu valor e justamente conseguir fechar com esse cliente, solidificar essa relação com o seu cliente. Fechando aqui sobre objeção, eu quero entrar num erro clássico que 99% das estéticas erram nisso. Sim, erram mesmo nisso. E para ilustrar isso, tá, eu trouxe aqui uma charge bem simples de entender, porque você vê aqui o cliente no ponto A, né, e o cliente ele quer chegar no ponto B. E a primeira coisa que você tem que entender é o ponto A, né, é a situação desse cliente, é aonde ele está. Você entendendo isso, agora você entende o ponto B do seu cliente, né? Então tudo isso faz parte do processo de qualificação. Você entender a situação, você entender os objetivos e você entender o problema. O problema é justamente o abismo que impede ele de chegar no ponto B. E aqui vem a grande virada de chave que eu vejo muitas estéticas errando. Ao invés, por exemplo, né, de vender o ponto B, que é onde o cliente quer chegar, elas vendem a ponte. Ou seja, ao invés de vender a real transformação que o seu cliente quer, você vai lá e vende o produto. Você vai lá e vende o Botox, você vende a técnica, e o cliente não está nem aí se vai ser um Botox, se vai ser um Transformer. O que ele quer é chegar no ponto B. Então esse é o maior erro que eu vejo os profissionais da estética cometendo, que impedem elas de fechar mais caro, de fechar mais vendas. É justamente você vender o ponto B, mas entregar a ponte. Então você quando faz isso, você faz uma virada de chave nas suas vendas, para não ser uma venda baseada em produto, e sim ser uma venda baseada em resultado, em transformação. Isso gera muito mais valor, isso gera muito mais resultado para você. Então, lembrando, o cliente não compra aquilo que ele precisa, ele compra aquilo que ele quer. E é justamente você vendendo aquilo que ele quer, mas entregando o que ele precisa. Agora, vamos falar aqui um pouco, tá, sobre a pergunta que mudou o marketing. Sim, existe uma pergunta desenvolvida pelo Eugene Schwartz que literalmente mudou a forma como as pessoas pensam e falam sobre marketing. E essa pergunta é o seguinte: muitas pessoas, né, antes faziam vendas baseadas em produto, em serviço, em benefícios, no preço também, mas aí que o Eugene entendeu o seguinte: primeiro, para mim vender para um cliente, eu preciso saber exatamente o que ele sabe sobre a minha marca. Então, por exemplo, muitos clientes, né, estão inconscientes sobre o problema que você resolve. Então, por exemplo, imagina que você é um guia turístico, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre esse lugar que tu tá levando as pessoas para ir, né? Então, vamos supor que é um jardim. Então, muitas pessoas nunca nem ouviram falar desse jardim. Só que existe já algumas pessoas, né, que estão cientes do jardim, cientes que existe, né, esse problema e tudo, só que nunca descobriram como chegar lá, nunca descobriram um guia, nunca descobriram um caminho, uma rota, ou às vezes uma agência de viagens. Então aqui são pessoas que estão cientes do problema, mas não estão cientes da solução. E a solução é justamente aquilo que você oferece, né? Então alguns clientes sabem que existe o jardim e sabem como chegar lá. Essas são as pessoas cientes da solução. Então eu sei
que alguém por aí tem o que eu preciso. Então essas pessoas aqui, querendo ou não, é uma quantidade, um volume de pessoas muito menor do que essas aqui. Então quanto mais, por exemplo, a gente aprofunda no nível de consciência, menor tende a ser, né, o volume de pessoas. Abordar pessoas completamente inconscientes, né, é um volume muito grande, é uma massa muito grande. Mas, em contrapartida, né, requer mais esforço de vendas. Agora, você pegar clientes plenamente conscientes que já conhecem o seu produto, é uma massa muito pequena de pessoas. Claro que uma abordagem direta é muito mais fácil de conseguir fechar essa venda. Então, voltando para o exemplo de jardim, né? É aqueles que já sabem que o jardim é incrível, já sabem que existe um guia turístico, mas que estão esperando, às vezes, uma oferta, né? Para querer fechar. Então, são pessoas que estão cientes do produto, né? Mas que, às vezes, ainda não fecharam por conta de algum motivo de preço, por conta de alguma objeção. E aí, claro, existe aqueles plenamente conscientes, que já sabem praticamente de tudo, né? E já estão praticamente prontos para fechar, ou que talvez já fecharam também. E o que você precisa entender é que você precisa abordar cada grupo de clientes de forma diferente. E é aqui que mora também, de novo, a importância da qualificação. Porque para as pessoas inconscientes, né, você vai primeiro gerar um desejo, vai despertar a curiosidade. Para aqueles que já estão cientes, por exemplo, né, do problema, mas não da solução, aí sim você vai falar da solução. Você vai falar que a transformação, aliás, você vai falar da transformação que a sua solução proporciona para o cliente. Então, existem aqueles que já sabem dessa solução, mas que ainda hesitam de comprar. Aí sim você vai destacar benefícios talvez não óbvios, então características exclusivas, únicas, que talvez o cliente ainda não tenha percebido. E finalmente, para aqueles que já sabem de tudo isso, você pode apresentar uma oferta especial, né? Algo limitado, como, digamos, no jardim uma entrada gratuita, né? Ou algum bônus para incentivar essa visita imediata. Então, cada grupo precisa de uma abordagem distinta para ser guiado até o destino, daqueles que estão inconscientes do problema até aqueles que estão plenamente conscientes da solução e do seu produto. Então, essa foi a pergunta que mudou o marketing. O que o meu cliente já sabe sobre a minha empresa? Você entendendo isso, fica muito mais fácil não só de vender, mas também de atrair o perfil ideal de cliente. Por exemplo, você prefere atrair um cliente que nunca ouviu falar sobre o Botox, nunca ouviu falar sobre o tratamento que você oferece, ou você prefere atrair um cliente que já ouviu falar sobre o Botox, talvez já recebeu uma oferta da concorrência. Claro que esse público mais consciente é um público menor e também mais concorrido pela concorrência. Então aqui você precisa se diferenciar ainda mais, né? Ter uma comunicação ainda mais única para conseguir fechar esse cliente, porque talvez ele já saiba os valores, talvez ele já tenha feito com outra pessoa. Agora, em contrapartida, o público mais amplo, né, que está na fase de descoberta, que nem sabe o que é o seu tratamento ainda, ele vai exigir mais esforço na parte comercial, vai exigir uma educação muito maior desse cliente, para que ele veja valor na solução e queira investir de maneira imediata no seu serviço. Então, você entendendo isso, não só fica mais fácil de vender, mas também você consegue fazer um marketing muito mais eficiente, que atrai o seu perfil ideal de cliente. Falando de perfil ideal de cliente, é o que a gente vai ver agora. Porque, como você acabou de aprender, existem pessoas conscientes do seu produto ou serviço e existem pessoas menos conscientes daquilo que você oferece. Só que, dentre essas pessoas, existem pessoas qualificadas e menos qualificadas. E aqui resta você conseguir entender, por exemplo, e priorizar esses clientes com base nessa matriz aqui. Essa matriz aqui, por exemplo, falando dos menos qualificados e menos conscientes, são clientes que não estão no momento de venda, né? No momento de fechar ali uma compra com você. Então, esses clientes você não precisa dar muita prioridade. Então, não tem problema você fazer, não colocar muito esforço nesse tipo de cliente. Agora, se é um cliente menos consciente, mas ele já é mais qualificado, esse cliente sim já exige uma atenção um pouquinho maior, tá? Então, aqui a gente entra numa média prioridade, porque esse cliente, por ser qualificado, agora basta você educar que você é a pessoa certa para ele. Basta você educar, por exemplo, que o problema que ele tem é urgente e precisa ser resolvido de maneira imediata. Então aqui, né, você precisa de educação e também, claro, né, não só identificar o problema do cliente, mas ampliar esse problema para gerar uma urgência nele. E assim tu conseguir fazer ele ser uma pessoa consciente e qualificada. Esse é o perfil ideal de cliente que a gente gostaria de atender sempre, né? Queria, Thales, que só viesse esse tipo de pessoa no meu WhatsApp. Olha, vai depender muito, né? Não só do anúncio, mas também da educação que você faz no WhatsApp para que essa pessoa seja consciente daquilo que você oferece. Porque muitos têm uma consciência do produto, têm uma consciência da solução, mas eles não têm a consciência sua, do seu produto, da sua solução. Então vai exigir também um esforço comercial para fechar esse cliente.
E não só também um esforço comercial, mas também um esforço de um bom marketing com anúncios que busquem exatamente esse cliente mais consciente, tá? Então você precisa adaptar a sua comunicação para atrair esse perfil ideal de cliente se é aquilo que você deseja. Ou se você prefere trabalhar com os menos conscientes e ter mais volume, mas também justamente trabalhar mais a parte da educação, do problema e da urgência, né? Tá tudo bem. O importante é você identificar isso e também trabalhar em cima desse perfil ideal de cliente, tá bom? Então aqui os mais conscientes e qualificados, né, são clientes prontos para compra, mas que podem ser perdidos para a concorrência, né? Justamente por já ter uma noção, às vezes, não só do problema, da solução, mas também do produto, né? E justamente eles podem querer comparar o seu produto com outro produto da concorrência. E aí cabe você a diferenciar a sua empresa, diferenciar a experiência da sua clínica. Então, perfeito, né? Existem também aqueles clientes mais conscientes, só que menos qualificados, que são clientes, por exemplo, que já sabem daquilo que você oferece, só que eles têm um baixo potencial financeiro, né? E o que eu vejo que é importante? Você entendendo isso, né, você também consegue pensar em uma oferta para cada tipo de cliente, em de fato tentar vender algo para cada tipo de cliente. Então, um produto ou um serviço de entrada para aqueles clientes menos qualificados, ou uma experiência premium, né, para aqueles clientes mais conscientes, que já estão prontos para investir, e também ter conteúdos educativos, caso você atraia muitos clientes que estão numa fase de menos consciência. Né? Então, ter conteúdos educativos e estratégicos. E é importante que você, entendendo isso, né, você consegue atender todos os perfis de cliente e crescer em todas as direções, porque isso vai diminuir o seu CAC, ou seja, o custo por aquisição de cliente, e vai aumentar o seu LTV, porque você vai conseguir reter esse cliente por mais tempo, vai conseguir oferecer diferentes produtos para esse cliente. Então, um produto de entrada, né, para essas pessoas que são conscientes e menos qualificadas, pode ser que no futuro elas venham a voltar a investir na sua empresa, até às vezes em um produto premium. Então, você precisa sim saber vender para cada perfil ideal de cliente, para também aumentar a sua base. E quanto mais base de clientes você tem, mais oportunidades de vendas você tem também para fazer. Então, quando você aprende a vender para cada perfil ideal de cliente, você diminui o seu CAC, você aumenta o seu LTV, você aumenta as suas margens e você também consegue escalar com diferentes produtos. Então, é justamente isso, né, que eu queria trazer com esse conceito da matriz do perfil ideal de cliente, né? Então, de fato, tem algo para vender para cada perfil de cliente. E agora, tá, antes da gente entrar na análise de atendimento, eu quero só reforçar o seguinte: existem 3 pilares que aumentam o crescimento do seu negócio em termos financeiros, tá? Provavelmente você já ouviu falar desses termos, que são os 3 termos para aumentar o seu faturamento. Então, sim, só existe 3 formas de aumentar o seu faturamento. A primeira é a aquisição de novos clientes, que a gente sabe que sempre vai ter um custo envolvido. A valorização de cada cliente, ou seja, cada cliente que investe na sua empresa tem um ticket médio maior. E a gente tem aulas aqui no método Bioestimulador de Colágeno para te ajudar a formar protocolos e também aumentar o seu ticket médio. Então, sim, essas são as 2 principais formas de aumentar o faturamento da sua empresa. É ter novos clientes e aumentar o valor que cada cliente deixa com você em uma venda. Mas além disso, é também reter os clientes para que eles recomprem mais de você. Então, ter protocolos de recorrência, por exemplo, e incentivar uma recompra com ofertas recorrentes também, ofertas periódicas, ofertas sazonais, como o aniversário da sua clínica, o aniversário de você, por exemplo, ou até alguma data especial, como o Dia das Mães, Black Friday. Tudo isso incentiva, né, a recompra da sua base de clientes e aumenta o seu faturamento também. Então, vamos fazer uma análise de atendimento ao cliente no WhatsApp para saber se todos esses princípios que a gente abordou aqui foram ou não foram implementados. Esse aqui é um material que você tem acesso, tá, no nosso portal do cliente, no nosso guia comercial. Não só esse material aqui, mas muitos outros, como eu falei, de mensagens, de educação, de gestão comercial, sistema comercial, salvar aniversários dos seus clientes e até automações que a gente estava trazendo em breve, tá bom? Então aqui, as nossas otimizações comerciais, que a gente atualiza praticamente todo mês, com prints que a gente pega dos atendimentos dos nossos clientes, tá? Porque em um mercado cada vez mais competitivo, o sucesso depende também da qualidade do atendimento. Pessoal, eu já vi clínicas praticamente falirem por conta de um péssimo atendimento ao cliente. Imagina a sua reputação no mercado, na sua cidade, se você não prestar um atendimento de qualidade, né? Então, sim, isso aqui impacta diretamente no seu faturamento. Então, você precisa prestar atenção nisso. Você precisa encaminhar esses materiais que a gente fornece, nosso guia comercial,
comercial, nosso treinamento, esse playbook aqui de análise, né, de clientes ocultos, você precisa passar isso para a sua secretária, é de extrema importância, e reforçar para ela essa importância de colocar o cliente em primeiro lugar, né? A gente está ali pelo cliente. Então, esse é, de fato, um ponto extremamente relevante e crucial para que todo o resto funcione. Então, um atendimento bem feito não só converte leads em agendamentos, mas também constrói uma relação de confiança no curto e no longo prazo. O objetivo também não é agendar todos os leads imediatamente, porque como a gente viu, os leads estão em diferentes momentos de consciência na sua jornada. Então, muitos clientes, talvez, que você aborda hoje, né, que entram em contato hoje, pode ser que eles vão fechar só no mês que vem, e tá tudo bem, mas você precisa entender isso para justamente personalizar a sua comunicação e criar esse relacionamento, criar essa conexão com cada pessoa, para que, independentemente do momento, você seja a primeira pessoa que eles pensarão em fechar, né, quando eles decidirem avançar com o tratamento. Ao implementar as técnicas aqui, você cria uma experiência personalizada e única, gerando confiança e desejo de valor, tanto para o cliente quanto para a sua clínica. Então, cada ponto de contato pode e deve ser otimizado com frequência, garantindo que o atendimento evolua, se torne ágil, eficiente e gere mais resultados com menos esforços. Essa é a importância de você estar não só implementando tudo isso, mas revisando o seu atendimento, incentivando sua secretária a estudar os materiais que a gente fornece, tá bom? Então, por exemplo, né, esse aqui, né, me chamo Daniele, vi o seu anúncio e me interessei, quero saber qual é o valor. Isso aqui não tem como evitar. Essa é a dúvida número 1 de praticamente todas as mulheres no planeta Terra, que têm uma consciência mínima sobre procedimentos estéticos, procedimentos faciais ou até procedimentos corporais. Então, é exatamente isso que pode fazê-la fechar ou não, né? Então, como que a gente responde isso da melhor forma? Tem um caminho errado, que é focar apenas no preço, né? Responder apenas com, de fato, o preço, aquilo que a cliente perguntou, sem gerar valor, né? Sem falar dos seus diferenciais, da experiência da sua clínica. Isso pode esfriar o lead e até fazer com que ele desista da compra. Mesmo que ela tenha perguntado qual o valor, né? Ela não quer saber só o valor, essa é real. Ela, de fato, entrou em contato para saber o valor, mas ela não quer só isso, né? Ela quer, de fato, saber a transformação que você causa, ela quer ser surpreendida, essa é a real. Ou ela quer, de fato, entender se você vai ser só mais uma, aquela que vai passar o preço e acabou. Nunca mais vai retornar, nunca mais vai mandar uma mensagem, não vai mandar um áudio, não vai criar essa conexão genuína com a pessoa. Então o caminho certo é você desviar o foco do preço e ir para o valor do tratamento, para a transformação, o alcance, né, de um desejo ou a solução de um problema. Então você precisa entender a diferença entre o valor percebido e o custo real. Porque todo cliente está disposto a investir, desde que ele veja valor na sua solução. E cada pessoa valoriza algo diferente, né? Então você precisa descobrir isso com poucas e boas perguntas de qualificação, perguntas inteligentes no seu processo de vendas. Até porque ninguém gosta de fechar um mau negócio, né? Então eu já repeti e falo de novo, acho que esse é um termo que eu gosto muito. Então você precisa entender isso para justamente oferecer para o seu cliente um bom negócio, algo que ele saiba que vai sair ganhando, né? Então o segredo é conduzir a conversa e não deixar o cliente conduzir a sua conversa. Então, aqui, por exemplo, um áudio antecipando essa objeção e comunicando o real valor daquilo que você oferece, né, principalmente de maneira personalizada para as necessidades da pessoa, é o que vai permitir você transformar essa dúvida em um agendamento. E aqui tem o nosso script passo a passo de como você pode guiar uma venda da melhor forma, que eu super recomendo você não só revisar, mas principalmente adaptar e implementar na sua clínica. Então vamos lá fazer uma análise. Eu vou puxar aqui um que eu vejo que é um erro muito comum, aqui mesmo. Achei mais perto do meu trabalho, obrigado pelo contato e bom procedimento. Meu Deus do céu, quando eu vi isso aqui... Sério, pessoal, eu não acreditei, tá? Porque, basicamente, a gente fez um puta esforço de marketing, foi gravado anúncio, foi feito investimento, teve a nossa equipe, teve tempo, não só da secretária, mas da doutora, nosso, pra chegar a um cliente em potencial, um cliente que demonstrou interesse, aparentemente qualificado, aparentemente consciente da solução, pra, nesse momento, a gente literalmente rasgar o relacionamento com o cliente, tá bom? Então, por exemplo, né? Qual seria a minha sugestão, né? Beleza, cliente, eu entendo que você achou mais perto do seu trabalho, mas e se isso não fosse um problema? Se a doutora atendesse aí pertinho de você, com quem você fecharia? Aí o cliente vai dizer, né?
Pois eu fecharia com você, doutora. Infelizmente você mora longe, mas se você morasse aqui pertinho, né, atendesse aqui do lado, com certeza eu fecharia com você. Então, perfeito. Não deixe que a distância seja um problema para você vir realizar o seu procedimento e sair daqui ainda mais linda. Tenho certeza que você vai adorar a nossa experiência, a consulta com a doutora, você vai sair daqui maravilhada. Agora me diz, pessoal, qual é a chance do cliente responder positivamente para tudo isso, né? Então, se o cliente diz que fecharia com a doutora, né, mesmo se ela fosse ali pertinho, então a gente tem que reforçar que, olha, a distância é só uma questão de tempo, é uma questão de, às vezes, meia hora de viagem, 1 hora de viagem no máximo, né? Então, não pode deixar isso impedir o cliente de fechar com você, tá bom? E agora, se o cliente falasse, né, não, eu ainda assim fecharia com a outra profissional, tá? Mesmo que você atendesse do lado, uma do lado da outra, eu ainda fecharia com a outra profissional. Nesse momento, né, você não quer rasgar o relacionamento com o cliente. Você quer, na verdade, trazer o cliente para perto. Olha, cliente, que legal, obrigado por esse feedback, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que isso não te impede de vir fazer uma avaliação sem compromisso com a doutora? Ela é referência em preenchimento labial e você pode ter 2 opiniões sobre o seu caso, para assim você tomar a melhor decisão. Agora me diz, pessoal, será que uma dessas opções é melhor do que obrigado pelo contato e um bom procedimento? Com certeza geraria relacionamento para quem sabe num longo prazo, mesmo que a cliente não feche esse mês, mas que essa porta fique aberta, que esse investimento feito para atrair essa pessoa continue com você e ainda tem potencial de gerar resultados, gerar retorno para você. Agora, se você rasga o relacionamento com o cliente, se você não dá atenção devida para ele, infelizmente não há bom marketing que resolva. Então, finalizando aqui a aula, eu espero que você aproveite ao máximo os materiais que a gente oferece, esse banco aqui de clientes ocultos, de análise de atendimento com comentários, tá? Meus, eu que faço esses comentários, eu que peço não só prints, mas também eu faço clientes ocultos com os nossos clientes para entender melhorias no processo de vendas, porque isso tudo aumenta o seu resultado com a maior certeza. E eu também espero que você aproveite ao máximo o nosso guia comercial, não só o nosso guia, mas o nosso portal do cliente colaborativo, porque é justamente a colaboração que aumenta o nosso resultado. Então esse aqui é só o começo, te vejo na próxima aula.